Laroie, eu sou Exu da Morte, fala comigo. Bom, pessoal, voltei aqui pro meu cantinho, finalmente, né? Tava gravando vídeos em lugares aleatórios, que às vezes tava viajando, às vezes tava filmando ali da minha sala, enfim, meio improvisado. Mas voltei aqui com o meu microfone, que eu acredito que me deixa com uma voz meio esquisita, mas é o que temos para hoje. E dando continuidade, então, a série de vídeos falando sobre 2020, tem bastante coisa, né, para compartilhar. Dessa vez eu vou entrar num tema específico do que aconteceu nessa época, que é a parte financeira, a parte profissional. Então, lembra que eu falei que antes de entrar na Umbanda, antes de conhecer o terreiro, eu estava numa outra empresa, numa multinacional. Ai, peraí. Yuki. Tava numa multinacional, enfim, uma empresa bem grande, bem famosa, consolidada no mercado, uma empresa de tecnologia. E eu não estava feliz. Lembra que eu falei que enfim, minha vida estava estagnada, eu estava morta por dentro, eu estava muito afastada da minha essência, estava numa relação que já não fazia mais sentido, enfim, e também em termos de carreira, né, eu estava também estagnada neste lugar. Então, para ser sincera, assim, eu estava muito bem, eu acho que eu tinha construído uma ótima reputação, eu era uma funcionária de alta performance e tinha o reconhecimento das pessoas que trabalhavam comigo, tinha o reconhecimento até de outras áreas, até alta gestão, mas eu não conseguia ser promovida, eu não conseguia ir para o meu próximo passo de carreira, né? Na época eu trabalhava com prospecção de novos negócios, uma posição que se chama BDR, né, ou BDC, que é Business Representative Consultant. Então, na época, enfim, você não tem muito para onde crescer nesse cargo, né? Ele é um cargo inicial ali de vendas, e o próximo passo, aí sim, você vira um vendedor, um executivo de vendas, onde você consegue fazer todo o processo de vendas até o fim. E aí sim, você ter comissão, ganha um salário muito mais agressivo, até porque vendas é um cargo muito instável, né? Então, acaba tendo uma remuneração muito boa, mas também exige demais, né? Bem competitivo e tudo mais. Então, só dando olha, eu falando em termos da empresa de novo, né? Um overview, só dando um resumo aqui para vocês entenderem. E então, assim, eu precisava ser promovida, eu já estava há 1 ano e 8 meses na mesma posição. E, como eu falei, como é um cargo inicial, você não tem plano de carreira nesse cargo, né? Ou você é promovido ou você fica lá, você não consegue aumentar seu salário, você não consegue crescer nessa área. Você tem que ser promovido, aí sim você começa a ter muito mais possibilidades, né? E, enfim, então eu estava muito frustrada, porque eu via colegas passando na minha frente, sendo promovidos, e não dava certo ali. Parecia que algo ficava, né, emperrando, enfim, e eu também não tinha a segurança necessária, eu acho, para ser vista, para me posicionar como deveria, para a liderança de vendas naquele lugar, porque é uma empresa muito também agressiva, sabe, mais tradicional de vendas e tal. Então, eu acho que eles me enxergavam muito como uma menininha, né, talvez insegura e que eu não daria conta, e acabavam passando os meus colegas, em sua grande maioria homens, na frente. E aí, eu saí dessa empresa, ou melhor, eu comecei na minha nova empresa, onde eu trabalho hoje, eu trabalho lá já há 8 anos, que é o mesmo período que eu estou na Umbanda. Eu comecei nessa nova empresa no dia 15 de outubro de 2018.
Lembra que eu falei que eu conheci o terreiro no dia 30 de setembro de 2018? Então, praticamente 2 semanas depois, eu comecei nessa nova empresa. Quando eu fui para o terreiro, eu já sabia dessa vaga, eu já estava no processo seletivo para essa outra empresa, mas as coisas aconteceram muito rápido, né? Foram muito fluidas, assim, e eu passei nessa empresa. E quando eu fui para essa empresa, eu fiz uma movimentação lateral. Então, eu não tive nem aumento de salário, eu fui ganhando a mesma coisa na carteira de trabalho, enfim. E eu também não tive a promoção, eu fui para o mesmo cargo, né? E aí, só que essa empresa é uma empresa, assim, maravilhosa, também empresa global, líder de mercado, uma das maiores big techs, né, do mundo. E lá, sim, uma outra cultura, muito mais saudável, muito mais alinhada com os meus próprios valores, e onde tem confiança, onde, enfim, com um plano de carreira muito bem definido. E ali, sim, eu me senti melhor, eu me senti mais alinhada com pessoas que eram mais parecidas comigo. Eu acho que ali também ter mudado de ambiente de trabalho foi muito bom para mim, para ter essa virada de chave, né? Onde eu estava me sugava muito, eu estava num lugar que não era bom, que as pessoas ao meu redor não eram confiáveis, estava estagnada, como eu disse, estava muito frustrada, via muita injustiça. E quando eu fui para esse lugar, mesmo fazendo uma movimentação lateral, e eu acho que é um ato corajoso, né, quando a gente acaba fazendo uma movimentação lateral, ou quando a gente acaba dando um passo para trás na nossa carreira, mas para dar 2 para frente depois, né, pegar impulso e tudo mais, são decisões importantes e estratégicas, pensando a longo prazo, pensando no futuro. Então, para mim foi muito assertivo ter virado essa chave, né? E aí, tudo isso para chegar em 2020. E aí, quando eu tava nessa nova empresa, eu fiquei mais 1 ano e pouco também, acho que mais 1 ano e 8 meses, mais 1 ano e meio, vamos dizer assim. E estava tentando ser promovida para vendas, que era o meu grande sonho, meu grande passo, né, poder evoluir nessa carreira. E eu tinha prestado um painel e eu não tinha passado muito também por ainda estar, eu acho, insegura, talvez não ter demonstrado. Eu acho que, bom, eu não demonstrei a segurança necessária para passar, né? Outras pessoas passaram na minha frente na época, me foi dado um feedback de: você está quase pronta, se prepare melhor, logo vai acontecer sua chance e tudo mais. E eu falei: ok, tá bom. E só que no meio disso tudo, as coisas na minha vida pessoal foram acontecendo, que eu comentei, né, do meu questionamento sobre a minha relação, sobre o noivado, sobre casar, não casar, e toda aquela coisa, o que seria da minha vida, enfim. E não, Milky. E aí, como eu falei, em janeiro de 2020, eu terminei essa relação. Foi no dia 31 de janeiro, 30 para 31 de janeiro de 2020 eu terminei essa relação. E aí, enfim, como eu falei, em março teve a pandemia. Em março teve a pandemia, toda aquela loucura. Eu já estava morando sozinha, porque o meu ex voltou lá para Santos para morar com a mãe dele. E eu estava morando sozinha, eu estava morando naquele apartamento onde a gente morava, que era na aclimação. E era muito ruim, porque é muito ruim você ficar num lugar que você morou com outra pessoa, porque tudo tem lembranças, né? Tem lembranças do casal, coisas que vocês compraram juntos, coisas que vocês, enfim, idealizaram naquele lugar e tal. Então era muito difícil, porque eu precisava superar, né, essa relação. E eu acho que mais difícil do que você tomar uma decisão difícil é você manter essa decisão difícil, né? Se manter nessa decisão difícil, não voltar atrás. Então os primeiros meses são sempre muito
de muita coragem, de muita resiliência para você se manter firme na decisão, né? Honrar aquela decisão que você tomou. E para mim era muito sofrido, porque como eu estava naquele ambiente, me doía muito, assim, nossa, o que será que eu fiz? Eu tô fazendo com a minha vida, nossa, tô jogando tudo fora, tudo pro alto, eu tô sem chão. Aí lembra, né, que eu não tive apoio da minha família, então ainda vinha minha mãe falando, não, você tá acabando com a sua vida, você nunca vai ficar sozinha, como assim você tá sozinha? Ai, que tadanã. Então foi muito difícil me manter firme na minha decisão, né? Contra tudo e contra todos, eu tive que me manter. E aí eu falei, eu preciso me mudar. Eu não consigo mais ficar aqui. Eu preciso me mudar, né? Mas eu falei, cara, mas agora eu tô pagando tudo sozinha, né? Eu tô me sustentando sozinha. E agora? Não era barato morar na aclimação. Eu dividia o aluguel, eu dividia todas as contas com o meu ex. E eu passei a pagar tudo sozinha. Né? E aí aquela angústia, aquele medo do tipo, cara, será que eu vou dar conta mesmo? Será que eu também não quero mais morar aqui? E eu sempre quis morar em Moema, em São Paulo. Eu não sei porquê, pra ser sincera. Eu acho que eu sempre gostei da tranquilidade do bairro, sempre achei um bairro assim mais harmonioso. Ah, tem muitos casais, né, família que mora pra cá e tal. É tudo muito fácil. Você pode fazer tudo a pé, caminhando, tem tudo. Nossa, Moema é incrível assim pra mim, porque eu tô andando, eu acho, sei lá, no meio da esquina tem uma abate de latte, aí do nada tem uma M. Martin, aí do nada, sabe? É um bairro muito tranquilo, mas também muito comercial, né? Você tem loja de tudo, encontra tudo de tudo. Toda novidade que tem em São Paulo, geralmente começa em Moema, tem uma loja em Moema, quer abrir em Moema, que é o coração, né, de São Paulo, que eles dizem. É perto do aeroporto, perto do shopping, enfim. Então, pra mim, era um sonho, né? Eu que não sou de São Paulo, falei, nossa, que sonho, quero muito morar em Moema. Quero muito um dia morar em Moema. E o meu ex nunca quis morar em Moema, ele queria economizar, morar em um lugar mais barato, enfim. Ele era bem assim, não era de... sempre foi muito mais racional e de guardar dinheiro e deixar de ter certas experiências para poder guardar dinheiro, se aposentar o mais rápido possível, toda aquela coisa. E eu não, eu sempre quis, sim, guardar dinheiro, mas também usufruir, né? Até porque, enfim, a gente não sabe o dia de amanhã e é nosso mérito também, né? É importante que a gente tenha esse usufruir no dia a dia. É o que faz também a gente querer continuar, né? Enfim. E aí eu falei, eu vou mudar. Não quero saber, eu vou mudar e eu vou pra Moema. Eu vou mudar e eu vou pra Moema. E eu queria muito ir pra Moema. Imagina, né? Naquela loucura, pandemia. Lembra que a gente tava numa pandemia, né? Ninguém nem sabia o que ia acontecer, tudo fechado e tal. Mas eu falei, não, quero me mudar. E aí tinha uma amiga do trabalho que morava num prédio em Moema. E ela falou que tinha um apartamento vago. Tinha acabado de ter um apartamento vago. E era um apartamento no primeiro andar. E como era no primeiro andar, era muito mais barato. E apartamento, assim, bem antigo, né? Moema tem seus opostos. Tem aqueles prédios bem novos e prédios bem antigos que são mais acessíveis até. Era mais caro do que a aclimação, mas era mais acessível. Era acessível, né? Porque era o primeiro andar, um prédio antigo, tá, perto do metrô, era perfeito, assim. Gente, eu juro pra vocês, eu não fui visitar. Quer dizer, eu fui visitar? Pra dizer que eu não fui visitar, eu fui visitar. Eu fui visitar uma vez, pois eu fui com a imobiliária, eu visitei, eu pus o endereço no Google, peguei o Uber, fui visitar, gostei e fechei. Só que eu não joguei no Google, eu não olhei os arredores. Agora a Chucalunga vai me julgar muito. Você vê como são os parceiros, mas muito diferentes. Porque eu juro pra vocês, a minha amiga falou assim, é perto do metrô. Que bom, ótimo. Eu não conferi qual era o metrô, eu não olhei, eu não andei pelo bairro, eu não caminhei, eu não vi se tinha mercado perto, se tinha farmácia perto, o que tinha aos arredores. Eu não vi nada, nem no Google, assim, no Google Maps, não procurei. Falei, cara, é isso, eu consigo pagar, é em Moema, gostei do apartamento.
Era menor, era um apartamento de 42 metros quadrados, acho que era isso. E da aclimação eram 50 e tantos metros quadrados. Era menor, mas, sabe, ai, tava ótimo, era só pra mim, para as minhas 2 gatas. E, gente, é isso. Como que eu vou pagar? Não sei. Não faço ideia como que eu vou fazer. Mas sabe aquela história? Não sei se vocês já viram essa frase, né? Primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão, ou Exu põe o chão, né? Pra mim é mais isso. Primeiro você põe o pé, depois Exu põe o chão, pavimenta. E é isso. Primeiro você tem que achar o problema para depois resolver, né? Primeiro você tem que tomar a decisão e aí sim o caminho se abre, o caminho aparece para você. Então, para mim era assim, cara, eu vou e o dinheiro vai aparecer. Eu não sei como, mas vai aparecer. E tinha um calção. Nossa, ainda tinha essa. Tinha 15 mil reais de calção. Eu falei, de onde eu vou tirar 15 mil reais de calção? Porque eu não tinha uma pessoa pra... Ai, gente, como é que fala? Agora esqueci o termo. Mas a pessoa que geralmente tem um imóvel, pode ser fiador, né? Fiador. Então eu não tinha uma pessoa para ser fiador. Meus pais não eram donos da própria casa, assim, eles depois que compraram, era a casa dos meus avós, eu acho que só tinha escritura, não tinha, sei lá, não estava realmente oficializado, eu acho, alguma coisa assim, tinha só uma carta, alguma coisa assim, então eles não podiam ser fiadores e eu não tinha ninguém para ser fiador, porque quem era fiador do meu apartamento antigo, com o meu ex, era a mãe dele. E obviamente eu não tinha nada no meu nome. E eu falei, gente, eu tenho que ir pelo calção, porque a dona não aceitava. Desculpa, não fui visitar com a imobiliária, eu fui visitar sozinha, porque eu negociei direto com a dona. Não teve intermédio de imobiliária nesse apartamento aí que eu fui, tô confundindo com outra. Foi isso mesmo, foi minha amiga que falou, aí o porteiro que intermediou, deu a chave, eu fui sozinha, entrei, gostei e fui falando direto com a dona, foi isso. E então, enfim, como era a dona, a gente combinou um calção. E por ser direto com a dona também, eu consegui negociar um preço melhor, por isso que ficou mais acessível. Por isso que eu consegui pagar. E eu falei, gente, da onde eu vou tirar? Da onde eu vou tirar aqui? Gente, da onde? Aí eu lembro que eu peguei, assim, todas as minhas economias, e eu acho que eu recebi também um dinheiro quando eu saí lá da outra empresa e tal. Eu não sei, eu só sei que do nada, assim, eu tinha certinho, eu tinha o dinheiro na minha conta, certinho o calção. Sabe, eu peguei, tirei de banco, tirei de CDB, sei lá onde tava os negócios. Eu tinha certinho, redondinho o dinheiro do calção. Nossa, deu certo. E eu tinha, sei lá, o dinheiro do aluguel e tal, mas eu tava meio apertado, né? E aí, eu tinha muito receio, porque eu sempre fui muito... Vou dizer perfil conservador, mas eu acho que, para mim, o dinheiro, ele representa segurança, né? Eu venho de uma família que teve muitos problemas com dinheiro, com gestão de dinheiro, né? Que já passou por dificuldades e tudo mais. Então, meu pai nunca deixou minha mãe trabalhar, então tudo girava em torno também do dinheiro dele. Ele tinha o controle, ele tinha o poder. A gente tinha que pedir sempre para ele, para ter qualquer coisa, para ter dinheiro, para ir na padaria comprar um pão, né? Coisas básicas. Se ele não estava em casa, não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro para comprar pão, centavos para ir na padaria comprar pão. Isso é muito... E eu cresci com isso e foi muito, muito ruim, porque eu sou uma pessoa extremamente independente. Então, para mim, ter o meu dinheiro, conseguir me sustentar, sempre foi fundamental, porque dinheiro para mim está muito relacionado com liberdade. Eu jamais, na minha vida, quis ou quero algum dia depender de alguém para ter meu próprio dinheiro. Eu sou dona do meu próprio dinheiro, eu sou dona do meu destino, das minhas escolhas. Então, isso significa que eu preciso ter uma reserva, eu preciso ter segurança. Porque se me der uma dor de barriga, se eu precisar de ajuda, eu não posso contar com ninguém. Eu não tenho ninguém hoje, né? De verdade, ninguém, não parente, ninguém na família que eu poderia pedir dinheiro se eu precisasse, se acontecesse qualquer coisa. Eu nunca tive essa segurança. Então, o que eu
que eu conquistei, o que eu fui conquistando sempre foi para mim e para minha segurança. E aí, dar um passo assim, ousado, de morar num bairro mais de elite, né, considerado de elite, enfim, para mim naquela época era um bairro super de elite, e com um valor assim mais alto, pagando sozinha, no meio da pandemia. Foi uma decisão bem ousada, mas mais uma vez, quando a gente coloca o pé, Exu põe o caminho, né? Põe o chão. Então, tudo isso eu falei para vocês foi em março, a pandemia, abril eu vi o apartamento, maio eu tava me mudando. Foi tudo assim. Maio eu fiz uma mudança sozinha, a louca, mudei tudo sozinha, sem ajuda de ninguém, sozinha. Fiz 1 milhão de viagens, fiz, mas fiz sozinha. E peguei, né, contratei lá um caminhonete, enfim, fiz. E aí, um carreto, quer dizer. Maio teve painel para promoção de novo, né, para tentativa de promoção para ser vendedora. E aí sim, não, maio não, junho, foi junho. E aí sim, eu fui promovida. Então, a partir de julho, 1 de julho, eu já estava promovida, eu já estava nesse outro cargo, ganhando mais e com a possibilidade de ter comissão. E o legal de ter esse cargo é isso, quanto mais você trabalha, quanto mais você produz, mais oportunidade você tem de fazer dinheiro, né? Então é como se você fosse autônomo, como se você fosse dono da sua própria lojinha. E eu adoro isso, eu preciso de autonomia, preciso disso, né? Pra ser feliz. Eu gosto muito de ter minhas próprias estratégias, fazer do meu jeito, enfim, e que as coisas dependem de mim, do meu resultado, do meu esforço, da minha energia, e ser recompensada por isso, ser reconhecida por isso. Então, aí a vida foi feliz, assim, aí deu certo, deslanchei na minha carreira, tive muito sucesso desde então, e com certeza foi muito tranquilo de conseguir pagar minhas contas. A partir daí fui mudando, né, fui crescendo, fui evoluindo dentro do meu trabalho, e a prosperidade chegou muito fácil, muito bem-vinda. Muito também porque os meus caminhos se abriram. Todo aquele peso que eu tinha, tudo aquilo que me segurava, tudo aquilo que me estagnava, me prendia, eu não tinha mais. Os pesos foram soltos, né? Os laços foram cortados. Eu comecei a ser mais eu. Eu comecei a me limpar. Lembra que eu falei? As camadas de roupas que não eram minhas foram arrancadas. Eu estava leve. Eu estava mais eu estava mais confiante. Eu estava mais pronta para aí sim dar um passo maior. Para aí sim estar onde eu deveria estar, que era nesse cargo de vendas. Onde eu poderia ser ainda mais eu, onde poderia aí sim deslanchar e crescer, enfim. E então a gente sempre fala, né, que o nosso terreiro ele é de cura, mas ele também é de prosperidade. Então a prosperidade chegou para mim assim, lá em 2020, e só se multiplicou desde então. É isso. Obrigada, gratidão.